Nesse vídeo eu vou te contar tudo para você aproveitar muito bem o trânsito de Marte fazendo oposição ao Sol. Eu sou Julie Marri, sou astróloga formada aqui pela Escola de Luz e Sombra, Cláudia Lisboa, há muitos anos. Atendo, leio o céu de vocês já também há muitos anos, há quase 15 anos. É uma honra para mim poder caminhar com vocês e com o céu ao meu lado. Se você está por aqui, certamente você está procurando conteúdo sobre espiritualidade, autoconhecimento, evolução na internet, astrologia sobretudo. Lembrando que aqui no nosso canal a gente tem os mais diversos assuntos que dizem respeito à astrologia e que vão te ajudar, obviamente, a desenvolver ainda mais o seu caminho. Então, cada uma de nós, alunas e agora professoras, junto com a nossa mestra, transbordamos para vocês o nosso conhecimento, cada uma do nosso jeitinho, né? Usando o nosso talento para poder, então, oferecer o de melhor a gente pode para vocês nesse universo astrológico. Esse quadro que a gente faz aqui, Rituais e Signos, Signos e Rituais, é uma sementinha, é um brotinho que nasceu da jornada, que é até um convite que eu quero fazer para vocês no final, a jornada que é o meu curso aqui na nossa escola, Jornada da Heroína. Sobre isso eu conto um pouquinho depois. Mas então vamos falar agora do que a gente vai tratar nesse vídeo. No dia 1 de dezembro até o dia 15 de dezembro, a gente tem o trânsito, né? Sol está em Sagitário e ele está lá lindo, maravilhoso, passeando por um signo que, como ele, também é do fogo. Então a gente está falando de uma ordem de ação, de assertividade, de objetividade, de clareza, da confiança naquilo que a gente pensa, da confiança naquilo que a gente sabe. E o trânsito que eu quero trazer para vocês hoje, para a gente trazer um pouquinho para a prática, né? Quando eu digo rituais aqui nesses nossos vídeos, são rituais que muitas vezes eu sugiro, rituais em si, rituais até mágicos, mas muito da prática do dia a dia, né? Como é que na prática a gente pode driblar ou aproveitar as circunstâncias do céu. Então a gente tem o Sol em Sagitário fazendo a sua oposição a Marte, que está em Gêmeos retrógrado. Por isso o período que vai se dar essa oposição é um pouquinho mais longo, porque Marte está voltando, o Sol está indo para frente, nesse meio termo eles se encontram em graus parecidos, então a gente tem um tempo de quase 2 semanas, né, de uma oposição legítima do Sol em Sagitário, afetando, atuando Marte, que está retrógrado em Gêmeos. E qual é a parada, né? Então, o que é uma oposição, primeiro? Primeiro que oposição significa 2 astros que se encontram em pontos opostos no céu, né, a 180 graus um do outro, olhando um para o outro. E a oposição, a gente pode pensar nela como um cabo de guerra, ou a gente pode pensar nela como uma gangorra, né? Uma balança que a gente tem que ficar ali cedendo cada um de um lado para encontrar um equilíbrio. Eu prefiro pensar dessa forma. Então, durante esse tempo, né, de 1 a 15 de dezembro, entendendo que se em Sol em Sagitário a gente tem a potência e a certeza e a confiança no que a gente sabe, Marte retrógrado em Gêmeos, o que pode pegar e o que deve pegar é a gente estar super sentindo que o caminho que a gente quer trilhar, que os objetivos que a gente quer estão bem definidos, que as nossas decisões estão certinhas, que a gente está indo para um lugar assertivo. E aí do nada não, tem o céu transbordando sua sabedoria, a gente pode se pegar em padrões de dúvida, em padrões de insegurança, né? E essas inseguranças, elas vêm de processos absolutamente mentais, né? No que diz respeito às voltas que a gente fica dando na nossa mente, né? Então, duvidar do que a gente sabe, duvidar do que a gente decidiu por conta das circunstâncias do caminho. Então acontece alguma situação, acontece algum obstáculo, acontece algo inesperado, e ao invés de a gente usar isso, usando o Sol em Sagitário na sua potência, né, de levantar a cabeça e falar, bem, eu tenho um objetivo e eu vou superar os obstáculos usando a minha malemolência, a minha sagacidade, que Marte em Gêmeos tem e muito, para conseguir, né, me reerguer, me manter erguido e encontrar as possibilidades, os caminhos possíveis para eu superar o que o caminho apresenta. Mas essa oposição em Marte, na retrogradação em Gêmeos, a gente tem que tomar cuidado para não deixar a peteca cair e não começar a criar um nervosismo interno, uma ansiedade muito grande por conta do tempo das coisas, né? A gente está falando de fogo e ar, Sol, Sagitário, Marte, Gêmeos, que são signos de atividade interna, né? Interna e externa. Então a gente pensa, sente, dá aquela fritadinha, dá aquela cabeça que não para de pensar e começa a pensar, e aí começa, né? Aí é muito além do que deveria, e a gente perde o fio da meada, a gente se perde um pouco no contexto.
Então, a ideia, né, a prática desse trânsito é uma prática de resiliência, uma prática de maturidade, né, uma prática de entender que a mesma mente que cria um problema é a mente que vai criar uma solução. Então, é manter os pés firmes no chão, voltar sempre para a canetinha, para o papel, né, falando, bom, não deu isso, deixa eu abrir aqui um outro leque, né, Gêmeos, a minha estratégia vai ser abrir um leque de opções, um leque de alternativas, contando com pessoas, convidando pessoas a me ajudar, pedindo uma orientação, pedindo uma palavra, cuidado com o ego, né? Cuidado para o ego inflamado, não fazer com que a gente se sinta ferido ou narcisicamente muito feridos por alguma circunstância que não é o que a gente de fato queria estar vivendo ou que as pessoas vissem a gente vivendo. Galera, não importa, é o nosso caminho, a gente tem que se orgulhar dele, se orgulhar das batalhas, se orgulhar das conquistas e se orgulhar dos desafios, né? Porque é o que faz a gente ser, inclusive, maiores. Então, de novo, para a gente afinar essas 2 semanas, né, e não deixar desperdiçar um ciclo tão potente que é o ciclo de Sagitário, onde a gente dá conta, né, do nosso caminho, da nossa jornada, no sentido do protagonismo, né? Eu quero, então eu vou fazer por onde isso acontecer na minha história. É a gente manter os pés no chão para não deixar que a cabeça comece a caminhar por situações, circunstâncias problemáticas, né, que acabam nos envolvendo e que acabam trazendo o medo, né, a insegurança, a ansiedade, a irritabilidade que vem de quando a gente não está exatamente da maneira como a gente se sente no nosso poder. Então, né, respira fundo, toma um banho frio, aquela coisa de literalmente, né, abaixar a temperatura interna para que a gente não fique muito no calor das circunstâncias, até porque pra gente conseguir resolver uma coisa, a gente tem que ter calma, né? Calma também é potência. Então, aquela coisa, beleza, as circunstâncias estão aí, as surpresas estão aí, o inevitável está aí, vamos lidar com ele da maneira mais elevada possível, né? Deixa eu recorrer, uma coisa muito importante quando tem Sagitário e Gêmeos na jogada, é a gente ter a humildade de nos perceber como aprendizes, né? De novo, entendendo que o caminho é o da maestria, o caminho é o do desenvolvimento pessoal, o caminho é o da evolução, é de sermos maiores que nós mesmos a cada dia, é a lei de Sagitário, até que a gente se torne nós, os nossos próprios mestres. Mas num período como esse, com Marte lá no Gêmeos, onde nós somos aprendizes em Gêmeos, recorre a quem sabe, recorre a quem já passou por isso, recorre a quem pode ter uma dica, uma palavra, uma sabedoria, um aprendizado, uma experiência para te passar. Dessa maneira, reconhecendo, né, que só sei que nada sei, a gente consegue se manter no estado evolutivo muito eficiente, muito potente, né, muito generoso, muito farto, muito fecundo. Então, sem vergonha e sem medo de falar, não sei o que fazer, é uma situação que eu não sei como resolver, queria sua orientação, conto com a sua maestria. É lindo esse movimento, né? É lindo poder pedir ajuda, né? E, obviamente, poder ajudar também quando o cenário se inverter, a gente também poder ser luz na vida de alguém. Mas é isso, tá? Só pra galera ficar atenta ao estado de nervos, né? A gente não pensar que as coisas não estão no tempo que a gente queria, do jeito que a gente queria, da forma que a gente queria. Calma, né? O universo ele é bem perfeito, os deuses sabem muito bem como é que se jogam os dados. Então a gente tem que ter a calma e a certeza interna no nosso coração de que nós estamos fazendo o melhor pelo que a gente quer que aconteça. Não importam as circunstâncias que surjam, diante da certeza no coração de que nós estamos fazendo o nosso melhor e com a mente aberta, o espírito aberto, o coração aberto para o aprendizado que precisa chegar, a gente vai ainda mais longe do que a gente pensou que a gente fosse quando o objetivo foi elaborado. Certo, amores? Aquele convite, então, faço aqui um pouquinho mais sobre a jornada da heroína, que é essa jornada onde eu ofereço muita astrologia, que é o que eu mais sei da vida, e humildemente entrego a astrologia através dos olhares das 3 deusas do céu, Lua, Lilith e Vênus. Eu acredito que a revolução é feminina de todos nós, em todos nós, no nosso planeta. Então, pelos óculos, pelas lentes das deusas, como é que a gente pode se transformar, se perdoar, se libertar, amar a nós, ao outro. Então, conto com vocês. É uma jornada lindíssima, somos quase 500 pessoas e é especial. Então, se você se interessar, tá passando na sua tela a oportunidade de conhecer um pouco mais. Também tem vídeos sendo sugeridos aqui, muito provavelmente, que são as minhas irmãs, minha mestra, contribuindo para o teu conhecimento, autoconhecimento, sobretudo
espiritual e astrológico, então bebam da fonte, meus amores, é uma fonte muito segura. Se você gosta desse conteúdo que a gente está trazendo para vocês, curte, comenta, compartilha, vamos bater papo, vamos se entender, vamos colaborar com o crescimento uns dos outros, certo? Um beijo, até a próxima semana.